Pô, estamos ao vivo aí. Ai, Boa noite, paz e graça. paz e Estamos graça. dando umas risadas aqui antes de começar a nossa brincadeira. Ser brincadeira antes de começar, né? Ela estava falando com a nossa amiga a Dona Ivete. E daí eu tava brincando com ela. Ela estava me estressando, tava sempre me xingando. Nós estamos montando os bastidores aqui, né? Para fazer uma live para vocês hoje, né? O meu bichinho vai. Hoje sou eu que vou perguntar Ela pra vai ele. perguntar para mim porque ela estava interessada em algum assunto. O assunto é um tema que ela traz de novo, né? Porque esse assunto eu já conversei algumas vezes, mas dentro da questão da espiritualidade, né? Eu não gosto de trazer assim assuntos de teologia, embora esses assuntos de teologia são baseados nas histórias que estão relatadas, né? Nos livros, não somente nos livros que são os livros sagrados, mas também dos escritores da história da humanidade, que trazem algumas referências de ensinamento e aprendizado que os mesmos tiveram em suas épocas. E a pergunta que ela colocou ali na nossa página do Face, né? A pergunta sobre a predestinação, né? E a graça. Por qual meio, por qual caminho, qual é o certo, qual é o errado, qual é o fundamento em cima disso. Foi esse o teu questionamento, né? Sim. Desses assuntos que nós já trazemos aqui em algumas vezes. Então eu vou. Na verdade, é o tu que está. Eu que somente fui convidado, né? Hoje, eu sou um convidado teu. Tá. Meu convidado. Ah, Não, a gente só tem curiosidade, né? Acredito que seja curiosidade de muitas pessoas que dizem, a salvação já é predestinação, tu já nasceu predestinado até a salvação, ou a salvação é pela graça? uhum, Entendeu? É conforme a tua vida. é. Tu pode passar o que passar, tu já tá salvo e pronto? Ou é pela graça? Ou tu pode perder a salvação, Aí entendeu? bate o pavor, né? Predestinado, aí bate o pavor. Medo. Tem muitas Já, pessoas. Que daí tem dois teólogos, né, que são protestantes. Um defende que a predestinação. a salvação já é Predestinada. predestinada. Ah. E o outro já defende que é pela graça. Pela graça. É. Então daí era isso que eu quero saber de ti. Tu que é o cara aí pra responder Não, nós. eu sou uma pessoa limitada, né? Sabe, a gente tem algum conhecimento, mas dentro das limitações. Mas eu gostaria que tu trouxesse daí eu sei que tu apontou aí, tu fez acho que duas anotações. Eu vejo na tua folhinha aí Sim. duas anotações. Sim, a gente tem, porque daí é tudo baseado conforme a escritura, né? Porque tu sempre traz a escritura. Eu vou dar uma saudação por Igor Gianni, uma paz e graça, meus amados. Paz e graça, Igor. Paz e graça também. Boa noite, André Vargas. Aline Gomes Silveira também para Aline, uma saudação para Aline Gomes. Saudade do café, Aline. Beijo no coração de cada um que estão entrando aí. Deixa eu só avisar a Ivete aqui que ela pede sempre pra eu marcar ela, né? Oséias Lucas Link também entrou. Ivete Nunes. Tá aí. Marquei ela aqui, vamos ver se ela entra lá. Tá ok. Aí, tá. Então Nossa, tá. Apareceu ali. Entra lá para nós não ser muito demorado, né? Isso. Sexta-feira, né? Hoje, dia de comer pizza. Dia de ajuntamento, né? Em casa. Em casa. Dia de aglomeração. Em casa, né? Em casa. Fazer o quê, né? Não vamos ser rebeldes. Nem incitar a rebeldia, né? Vai lá. Então tá, amor. Tem o Calvino, né? Que é um teólogo protestante também. Francês ou suíço? Suíço, né? Que ele defende a teoria da predestinação. Tá. O que seria a teoria da predestinação? A teoria da predestinação em cima do conceito dele, ele depois de ler bastante a Bíblia, né? Era na época que acontecia muita coisa na história da humanidade, época da Idade Média, né? Algumas pessoas revoltadas com a questão da religião e da política e preocupadas com o mundo espiritual e com a vida em si de cada ser humano, né? Para onde nós vamos, de onde nós viemos, e o inferno, o fogo, o Sheol,
a imaginação do demônio de aspa e garfo na mão e fogo ardente. E o paraíso com pombas, flores e gramas verdes, águas cristalinas e um Deus sentado com a barba branca, esperando e os anjinhos cantando à volta. Essa é a imaginação pintada por muitas pessoas até os dias de hoje, né? E naquela época, esses teólogos, com grande sabedoria para a ocasião, meio que piraram o cabeção deles, né? Com tanta sabedoria que tinham, eram pessoas fora desse seu contexto, da época, para aquele momento. Eles aprofundaram seus conhecimentos, e tem vários escritos deles, né? Tanto do Armínios, que é da graça, né? E Calvino, que traz a mensagem sobre a predestinação, dizendo que se Deus dissesse que esse grupo estaria salvo, estava salvo e amém. No entanto, se ele dissesse esse está condenado e pronto, porque Deus é Deus e Deus faz aquilo que ele quer porque é Deus, segundo o entendimento de Calvino, né? E ele trouxe assim muita questão ortodoxa, né? Firmamento, tipo uma pessoa muito fanática em cima dos textos, em cima da raiz da palavra, no entendimento que ele possuía na ocasião. Ele é um homem que nasce em 1560, 1509 e vai morrer lá por 1564. Em 1560 está nascendo o Armínios, Jacob Arminius, um neerlandês, protestante também. Depois, quando ele cresce, né, vai estudar. E lendo os escritos de Calvino, ele começa a combater a tese de Calvino, dizendo que era pela graça. Mas eu queria que tu buscasse algumas referências da Bíblia, que tu anotou aí, eu vejo que tu anotou acho que 2, 3 versículos, para ter uma base fundamentada no que é sagrado, o escrito, né? Que aquele que é cristão ter uma referência do escrito sagrado para anunciar a mensagem espiritual. De Romanos. Então a gente vai, de acordo com a teoria de Calvino, que é, né, que ele era pela predestinação. Daí a gente vou ler esse aqui textos, né? Nos textos que nos indicam aqui. Deixa eu ver Romanos. Romanos 8, 28, 30. Acho que é essa aí, né? Sabe de cor, né? Tem o Evangelho de João aqui, 13, ó. 18. Pode ler o Evangelho 13, 18 primeiro, eu acho. Tu quer o Evangelho 13, 18? Tu até tirou ali, eu acho, mensagem. Deixa eu ver. João, né? João, você é o do outro Mateus, Mateus, né? Marcos, Lucas, João. Mateus, Marcos, Lucas e depois aí, vem João. João, capítulo 13, versículo 18, que diz o seguinte. Se meus óculos Lá embaixo. me derem... A Marinês já disse que eu tenho que trocar o óculos. Agora ela falou isso? Ela falou aquele dia que eu fui lá. A Marinês tá sempre vendendo. Não, é que já faz 3 anos, né, que eu tenho essa Muito bom, muito bom. Tá, mas então vamos lá ao assunto que é o Calvino, que é um teólogo. Baseado em alguns versículos, ele traz talvez uma mensagem de João 13, 18. Pode ler. Isso, que ele defendia a predestinação. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Ele traz uma mensagem, Jesus está falando de uma mensagem dos discípulos que estavam com eles, né, com ele, né, junto à mesa, na ceia, caminhando às margens do Mar da Galileia, visitando pessoas, visitando famílias, e num dado momento Jesus tem essa informação, traz essa informação para eles, ensinando a eles, e João escreve o que Jesus está falando. O escrito de João ele é posterior, né, depois que Jesus parte, é assunto aos céus, ressurge dos mortos, né, é assunto aos céus, sobe aos céus, derrama do seu Espírito Santo. João Batista, Evangelho de João. João, que é um dos discípulos, o chamado discípulo do amor, ele escreve essa passagem dizendo que Jesus menciona que aquele que estavam junto, um havia de trair. E ai daquele homem que isso acontecesse. Daí, na teoria de Calvino, ele diz que Judas estava predestinado a fazer a traição. Não. A tentação caiu sobre todos os 12. O mais fraco foi Judas. Caiu sobre Lucas, sobre Pedro, né?
Tiago, caiu sobre todos, e o Judas foi o mais fraco. E daí, deixando-a entrar a tentação do mal, ele acabou cedendo ao mal e extraindo Jesus. Não é que a teoria dele traz dessa forma, que ele estava predestinado a trair Jesus, e com o pagamento da traição seria o inferno, né? Quem traiu Jesus, um santo, um homem Deus na terra, filho de Deus, o Messias, o enviado, o Yeshua. Ele traz esse texto, ele sintetiza esse texto para defender a sua tese. Tem mais outro? Tem. Nossa, é tanta pergunta que eu tenho para te fazer, mas acho que essa live vai ser pouca. Não, mas eu vou ter que continuar na outra. Tem que ser curta. Vocês têm que mandar perguntas também para ele. É que a gente tem curiosidade, né, amor? Agora é Romanos 8. Agora é Romanos 8, capítulo 28 ao 30. 28 ao 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. 30, né? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. O Paulo, né, está escrevendo aos Romanos no entendimento dele da época que acontecia. Tem que pensar na época, história, geografia, costumes, tradições. Paulo era um teólogo também, formado dentro do grupo dos fariseus, aprendeu aos pés de Gamaliel toda a história do judaísmo, né? E foi um perseguidor dos cristãos. E nesse momento, depois de convertido à graça de Cristo, olha só, ele foi convertido pela graça em Cristo. Ele encontrou, pela graça e misericórdia de Deus no caminho para Damasco, um encontro com Jesus, a qual não tivera antes, como os discípulos tiveram, essa oportunidade. Então ele teve, e daí ele está escrevendo uma das cartas, das 15 que ele escreve aos Romanos. E esses versículos aí, Calvino diz categoricamente, pelo entendimento dele na época, que todos estavam predestinados e justificados pela escolha de Deus. E aí, justificados por Deus, todos estavam glorificados, porque Deus ia honrar aqueles que eram escolhidos, porque eles não iriam decepcionar Deus, porque já estavam predestinados à salvação. Nada que fizesse mais seria um veredito dado para ser morto, né, duas vezes. Morto porque nós todos vamos morrer, né? Isso é um fato. Mas a morte espiritual, que seria a morte de não ter a salvação, levado à morte no inferno, condenação eterna como a salvação eterna no céu, segundo o entendimento de Calvino. Mas Paulo está falando de um outro sentido. Paulo está dizendo que nesse grupo de pessoas de Roma, a mensagem do Evangelho estava chegando. Tanto é que João escreve lá na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas eram comunidades, e comunidade formada por pessoas. Pessoas em Cristo são igrejas porque produzem frutos. Agora nós temos a questão da liberdade, a liberdade de escolha, do caminho a ser tomado. E Paulo está dizendo que algumas pessoas entenderam, e sendo entendido pela graça do Espírito, eles tiveram a convicção do amor de Deus derramado nos corações, e justificados por esse amor, eles estavam predestinados a seguir um caminho da salvação. E seguindo o caminho da salvação, o nome do Senhor seria glorificado pelas beatitudes que eles teriam pelo propósito do fruto na sua caminhada, na semeadura, no comportamento junto à sociedade, junto com as outras pessoas. Mas Calvino trouxe somente a raiz daquela tese que ele queria. Então todos os argumentos que ele trazia consigo era para defender e justificar o que ele pensava. Mas é basicamente isso. Aí eu acho que entra assim aquele julgamento, né? Tipo, tem pessoas ainda que pensam que um grupo vai ser salvo e outro não vai ser salvo.
Um está predestinado. As pessoas constroem um céu para si e um inferno para outras pessoas, Sim, né? O céu é para todos, o inferno é para todos, está dentro das opções e as escolhas de cada um. Bota pra rua, bicho, então, quem sabe ali, o cachorro, o lobinho. Vem, Cacau, vem, Cacau. Vem, Cacau. Os cachorros para chamar atenção, Vem, né? Cacau. Passa, lobinho, passa. Fica quietinho. Quem faz o vivo, acontece isso, né? Os cachorrinhos ali brincando e se bobeando. Oséias Link 666. Segundo Oséias Link, esse número aí, pela tradução, quer dizer o número da besta, né? A tradução hebraica dos números, que cada número que representa uma letra. Mas eu não estou falando sobre esse assunto, mas outra hora a gente pode abordar esse tema aí também, sobre isso aí. Sobre o 666, a marca da besta, né? O computador, o www, o chip, né? O chip. Só para abrir um parênteses aqui, só para tocar nesse assunto, já que você falou sobre o 666, Oséias. Chips, o chip, né? Na pele, na testa, que vai acontecer, que é a marca da besta, o anticristo, etc. Isso tem segundo, dentro do entendimento que eu tenho, essas coisas acontecerão quando a noiva de Cristo, a igreja, as pessoas que estão em Cristo serão arrebatadas desse plano, né? Pessoas arrebatadas desse plano não estarão mais aqui, acontecerá a vinda do anticristo, que vai pegar aqueles que ficarem recebendo a marca da besta, segundo o meu entendimento do livro de Apocalipse relatado, nessa parte. Agora tem uma coisa, meu amado e meus amados, amigos, irmãos. Nós estamos chipados há muito tempo. Há muito tempo. Você tem um aparelho celular, ok? Quase todas as pessoas possuem um cartão de banco ou cartão de crédito. Esses cartões de banco, cartão de crédito, o celular, todos eles estão codificados. O telefone é chipado. O cartão de crédito é chipado. Muitos carros são rastreados por chip. Então está todo mundo hoje codificado. Não tem ninguém que está livre de uma câmera, livre de um estar achado onde é que eu estou, porque está marcado por um chip. Não precisa estar no corpo. Algumas pessoas podem até estar no corpo, né, um chip. Mas hoje está no aparelho celular, está na internet, está no computador, está no cartão de crédito, onde a pessoa faz uma compra, uma aquisição, passa o cartão, sabe-se que ele comprou em tal loja, em tal horário ele pagou e usou aquele cartão. Então está rastreado, certo? E isso aí não é besta. As bestas são pessoas que pensam que o demônio está em tudo isso, né? Isso com uma forma de pensamento que as pessoas singularizam tudo que devido da tecnologia fosse coisa do demônio. A coisa do demônio são comportamentos das pessoas que destroem a natureza, que matam a si próprio pela ganância, pelo ódio, pelas corrupções dos gêneros humanos, né? Que são os medos e as questões das ilicitudes, de fazer as coisas erradas e manipular a questão do dinheiro e o pensamento das outras pessoas para levar para fazer o mal, né? Mas vamos ao nosso texto, né, que você agora vai falar um pouco sobre Armínios, o que fala sobre Armínios, a graça. Que ele fala sobre salvação pela graça, né? Uhum. Daí tem o Evangelho de Mateus, capítulo... Continua que eu vou... 16, lá, viu, cachorro? Continua aí, pode continuar lendo. Aí tem capítulo 16, Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 16, versículo 24 ao 27. Vamos ler aqui. Que esse aqui, ele defende a salvação pela graça. Daí vamos... 24 e 27. Ai, isso eu enxergo. Não é que eu não saiba ler. O problema é o óculos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá
na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, o que Jesus está falando e Mateus está escrevendo? Que nós temos um caminho a ser escolhido, uma opção. Jesus está dizendo que algumas questões da nossa sociedade, da nossa vivência no dia a dia, poderíamos estar seguindo a Cristo. A nossa cruz é a nossa carga, tá? Não é karma, é a nossa carga. Cada um tem uma carga para carregar, cada um tem um problema a enfrentar. Nós temos a tempestade, tem a bonança, nós temos os dias alegres, temos os dias tristes, nós temos as coisas boas e as coisas ruins que acontecem. E quem olha para Jesus, ele toma a sua carga e segue a ele, se quer assim. Se não, fica no caminho. Ou se não, retrocede, ou então escolhe outro caminho. Essa é a liberdade que nos é dada. A liberdade que nos é dada, para quem entende isso, ela é condicionada pelo Espírito Santo, para quem recebeu essa graça do Espírito Santo, entendendo a mensagem da cruz. A mensagem da cruz não é o crucifixo, que seria o simbolismo do cristianismo. O cristianismo não foi criado por Cristo, foi criado por Constantino. Jesus ensinou um caminho a ser andado. E esse caminho a ser andado diz para quem entende Cristo, denomina-se cristão, não dentro de uma denominação religiosa, dentro de uma placa denominacional. Não, livres em Cristo, cristãos sendo. As congregações são onde as pessoas se reúnem para ali orarem, perseverarem, partir o pão e ajudar uns aos outros em orações. E fazer as suas reuniões de louvores e adoração segundo o líder congregacional. As igrejas somos nós, somos pessoas vivas caminhando nessa terra. E nós caminhando nessa terra, a gente produz coisas boas e coisas ruins pelo nosso entendimento, por aquilo que nós somos vocacionados. Entendendo isso, Jesus chama, em Mateus 11, 28, diz assim: vinde vós todos que estáis cansados, fracos e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês todos vão achar descanso para a vossa alma. O que é isso? Jesus viu que as pessoas estavam passando dificuldade. Jesus vê que todo mundo está perturbado, passando dificuldade, com dores. E esse chamado espiritual que Jesus faz, do acolher, do levantar, do abraçar, do perdoar, do reconciliar, é o amor divino que está no coração do homem, que se materializa no momento que nós entendemos isso e estendemos as mãos e ajudamos uns aos outros nessa caminhada. Sabendo que outrora, ou amanhã ou depois, ou no nosso tempo passado, em circunstâncias adversas, podemos ter passado por problemas iguais, parecidos, ou maiores ou menores do que nosso amigo, nosso irmão, nosso conhecido, nosso parente. Então todos nós estamos sujeitos às coisas boas e às coisas ruins, ao sol, à chuva, ao tempo quente, tempo frio, o amor e o ódio, a noite e o dia. A gente está sujeito a isso. E Jesus diz: quem está comigo, vem, larga tudo e vem. Ou seja, não se importa com as coisas que estão à sua volta. Você traz junto, Jesus dá um jeito. Como é que isso é mágica? Não, isso aí é entendimento espiritual do conceito do Evangelho, que é a boa nova, que é o pão dado, que alimenta a alma do ser humano para prosseguir em frente, em cima de qualquer tipo de situação, enfrentando qualquer tipo de problema, superando ele e dando condições de ajudar alguém também. Agora tem outra parte que tu não precisa, muita coisa que você já leu, Efésios 2, capítulo 2, verso 8 e 9, que diz que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie em cima daquilo que recebe. Se é de Deus, é divino. Se é de graça, Deus dá. E se Ele dá, alguém recebe. E se alguém recebe, compartilha. Então é dom de Deus, é dado, é de graça. Agora quem quer, pega. Quem não quer, não recebe. Isso é voluntarioso. Isso é coração aberto e sincero. Isso dentro do processo da nossa vivência, desde que saímos da madre, nosso crescimento do corpo físico, da nossa mente, em Cristo, que vamos entendendo Jesus na nossa caminhada, nesse processo espiritual, que podemos ter um bom relacionamento na sociedade, na família, nos lugares onde nós estamos, nos ambientes. Agora, eu vou dizer uma coisa, nem Calvino e nem Arminius
nenhum e nem outro. Tudo se quebra em Cristo. Jesus, ele é a pedra fundamental de esquina. Ele é a rocha que caminhou do lado do povo do Egito, no deserto. Ele é aquela rocha que alguém colocou os pés em cima depois de estar num charco de lodo e foi tirado de lá. Ele é aquela pedra angular do edifício espiritual da construção da vida de cada um em Cristo, na fé, na perseverança, no entendimento. Então, quem bate nessa pedra, armínios e calvinos, se quebra. Quem entende que Jesus é essa rocha, vai bater todas as teorias, todas as teologias, todo o entendimento humano, que somos pequenos, dizendo que eu sou da graça, eu sou da predestinação. Nem da graça, nem da predestinação. Eu sou em Cristo. Jesus é antes de tudo. Antes da velha aliança, antes da nova aliança, antes de tudo que está escrito. Jesus é uma referência que está nos escritos. Antes de qualquer escrito, Jesus já é. As interpretações que tem nesses textos, nos versículos e nos contextos, são basicamente estudos dos homens para dar um entendimento, segundo a sua razão, para um grupo de pessoas seguirem uma específica denominação congregacional, para dizer assim, eu sou da tese de Armínios, que é da graça. O outro, não, eu sou da tese da predestinação, e assim eu sou predestinado, sou de Calvino. E assim os protestantes, né, que é da origem do protestantismo, dentro daquela revolução da Idade Média de Lutero, né, que também foi um dos grandes líderes da época, para a reforma chamada reforma da Igreja. A reforma da Igreja no entendimento do escrito, do interpretado, porque em Cristo tudo se desmancha e tudo se edifica, tudo se constrói e tudo se quebra na presença de Cristo. Jesus, o Cristo de Deus. Quando o nosso intelecto pequeno, mensurado pela palavra do Verbo encarnado, que é Jesus, o vivo, aquele que reina para todos sempre, entra em nós pela humildade, por aquilo que não merecemos, mas de uma forma para nós mesmos, de gratidão, Deus nos concede que a salvação não é pelas obras que a gente faz, ou seja, eu vou fazer um sacrifício e eu vou demonstrar meu sacrifício. Eu vou pagar tanto tributo, ou seja lá, oferta, ou tanto, ou vou caminhar tantos quilômetros, ou vou carregar minha cruz literalmente no ombro, vou mostrar para as pessoas que estou fazendo um voto, para demonstrar aquilo que estou fazendo para Deus. Deus não precisa disso. Deus é Deus. A salvação não está condicionada, Deus não está te condicionando a essa salvação de algo que fosse materializado pelos olhos dos homens para alegrar um grupo de pessoas e ao mesmo tempo achando que eu estou fazendo Deus bater palma para mim por aquilo que eu estou fazendo. Jesus, quando mostra na sua humildade, deixando o seu trono, ele diz assim, sejais humildes como eu sou. A referência em Cristo, quando Paulo começa a entender, embora nos escritos dele, alguém diz, mas ele escreveu lá, não, ele escreveu para um povo na época que estava acontecendo tal fato. A interpretação é para essa pessoa, para esse grupo, para aquela geografia, para aquela história. Agora ela traz para nós a referência em Cristo do novo nascimento em Cristo. Nós, cada um de nós. Agora aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É o que diz. Aquele que em Cristo está é acolhido. Aquele homem que estava na cruz, do lado de Jesus, Jesus no meio de dois ladrões, salteadores, um zombava de Jesus, dizendo, se tu é mesmo filho de Deus, desce agora dessa cruz e salva-te e a nós. Zombando. No entanto, o outro do lado disse, mestre, hoje mesmo me leva para o teu reino. Diz, hoje mesmo tu estarás comigo no meu reino. Então quer dizer que tudo aquilo que o homem fez durante toda a sua vida de pecado, que alguns acusavam aqueles que estavam ali, inclusive Jesus, que era santo, que estava crucificado, que eles iriam para o inferno. No entanto, Jesus não condenou nenhum nem o outro.
Jesus somente diz para um que aquele dia, naquela hora, já estaria com ele no paraíso. Ele não disse que o outro estaria condenado no inferno, ele não falou nada disso. Jesus sempre acolheu. Agora, se dependesse dos homens, muitas pessoas já estariam mortas e queimando no inferno há muito tempo. Porque o homem gosta de fazer justiça com o seu entendimento pequeno, dentro da amargura e do apontamento e do julgamento. Agora, quando Jesus acolhe, quando Jesus perdoa, quando Jesus recebe, quando Jesus abraça, quando Jesus levanta, ressuscita mortos e cura feridas e chagas e transforma as pessoas pela palavra do amor e do perdão, muitas pessoas acham que Jesus está errado. Por quê? Que era para condenar. Não foi assim Jonas. Jonas, quando era para ir para Nínive, quis ir para Tarsis. Ele discutiu com Deus depois, dizendo que Deus era misericordioso, que sabia que ia perdoar toda aquela nação. Que não adiantava ele fugir, não adiantava ele ir lá, mas ele, mesmo que ele falasse ou não falasse, aquele povo seria reconciliado com Deus. E para a amargura de Jonas, o povo foi perdoado. Ele achava que tinha que ser condenado. Ah, vai para o inferno porque não sei o quê. Esses são os julgamentos humanos. Então todos os teólogos têm as suas razões, fundamentadas nos escritos das interpretações que eles possuíram e possuem até hoje. Eu preciso de um apologista da igreja? Teses. A defesa da igreja, que é a noiva, está no nosso comportamento, está nas nossas atitudes, na nossa referência como bom fruto. Então, amados amigos, você que me traz esse assunto de hoje, ele é um assunto bem complexo, né? Por exemplo, tem cinco categorias que trabalha Calvino, 5 categorias que Arminius discute, contrariando Calvino, né? Aqui, ó. A depravação total, depravação parcial, eleição incondicional, eleição condicional, expiação limitada, expiação ilimitada, graça irresistível, perseverança dos santos e possibilidades que tem de apostasia, ou seja, qualquer um pode cometer pecado. Nesses 5 fundamentos, que de cada um deles são coisas discutidas, e isso aí tem para fazer como é que se dizia, colocar em apostila e fazer um estudo de uma semana, e nós não conseguiríamos atingir todos os assuntos, porque é grande e extensivo, porque são estudos. Agora eu não quero trazer esses estudos teólogos de teologia, até porque Deus é espírito e não consigo estudar espírito. A nossa mente é muito limitada. Basicamente, se nós condicionarmos a nossa vida no amor, nós buscamos Jesus numa referência para nós. E se nós não nos preocuparmos tanto com as questões adversas, mas simplesmente caminhar e enfrentar os problemas, ajudando uns aos outros, já estamos praticando bem. E se eu não puder ajudar alguém, se eu não atrapalhar ele ou ela, eu já estou ajudando, já estou cooperando. Se eu não ser uma pedra de tropeço para outro irmão, para um amigo ou para um familiar, eu já ajudo, se não atrapalhar. Então que os conselhos que sejam bons, que sejam a nível espiritualizando-se, né, para melhor edificação da nossa caminhada juntos, porque diz que a salvação é individual, ninguém carrega ninguém pela mão, mas muitos empurram para o inferno no seu conceito da predestinação ou no conceito da graça. Eu sei que tudo é graça. E debaixo dessa graça nós estamos. Quando se traz o tempo da antiga aliança, dizer mais é legalista, legalidade, porque alguns gostam da legalidade, do legalismo, mas desde o tempo sempre foi graça. A dispensação sempre foi debaixo da graça, não pela informação e da interpretação de Armínios, não. É pela graça, toda ela é graça. Quando Paulo escreve ao Gálatas que diz que a lei serviu de aio para chegar até Cristo, Gálatas 3, 23, se não me engano, se a lei serviu de aio para conduzir até Cristo, ou seja, aio pegou a criança pela mão, um aio que era responsável por uma criança, um tutor, levando até a escola, para lá ele aprender, para ter conhecimento intelectual, serviu de levar até Cristo.
A referência de Cristo é a lei levou até Cristo. E quando a lei chega em Cristo, ela se quebra, porque o véu do tempo se rasga e é dado livre acesso para chegar a Deus por intermédio de Cristo. Então, por Cristo, eu sempre serei salvo. Por Cristo. Não é por entendimento de Calvino, nem pelo entendimento de Arminius. Embora que eles cooperam, ambos, nos seus estudos, para que as pessoas compreendam melhor o divino, o espiritual. Mas não dentro da ortodoxia, ou seja, tem que ser assim, tem que ser assado, se não for assim, ser assado, vai perecer. Não. Se eu vou até Cristo, por Cristo eu vou até Deus. E essa é a mensagem de hoje, sem muito reteté, sem muito iluminismo, né? Sem muita magia, que não existe Deus mágico, Deus é de poder, Deus de amor, Deus é de paz, e é uma referência para nossas vidas, entendendo tudo aquilo que Ele já nos ensinou e nos colocou como um grande farol de luz, nós vendo essa luz e querendo chegar até ela para um porto seguro. É assim que eu entendo, é assim que eu passo essa mensagem para vocês. Espero que tenham contribuído com as tuas indagações, né? E que outras pessoas possam participar conosco aqui. E assim nós somos abençoados por vocês e assim abençoamos vocês com essa mensagem. Fiquem na paz, porque um pedacinho do inferno nós vivemos hoje, se nós fizermos nossa vida um inferno. E um pedacinho do céu nós vivemos hoje, se nós tornarmos nossa vida um pedacinho do céu, pelo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. O céu, o inferno que tu quer viver depois, tu faz hoje. Se tu quer viver a tua vida no céu, tu começa a fazer o céu da tua vida hoje. Se tu quer viver a tua vida no inferno, tu começa a viver um inferno hoje já no teu dia a dia, transformando tudo as coisas que tu acha em forma negativa, em coisa ruim e pecaminosa. E daí tu tá vivendo a tua vida já um inferno. Agora, se tu quer viver um pouquinho do céu, então pratique o amor, viva, perdoe, abrace, reconcilie, sinta-se amado e ame. Então esse é o pedacinho do céu. E um pedacinho do amor. São mostras do inferno e do céu. São amostras grátis que nós temos na nossa vivência, no nosso dia a dia. Então as opções estão conosco, as escolhas são nossas, e ninguém é obrigado a fazer nada daquilo que não quer. E nem acreditar naquilo que você acha duvidoso. Porque a fé é uma certeza e uma convicção. E o poder de Deus não se manifesta em cima da dúvida. Mais um adendo aí da mensagem, tá? Fique na paz, Deus abençoe ricamente a vossa semana, final de semana, essa noite e as outras noites e os outros dias que virão pela frente, tá? Deus abençoe. Tomando uma água aqui na caneca que eu ganhei do meu genro, o Lucas Fogaça, me deu essa caneca aqui, com muita estima, tomando uma água aqui nessa caneca. Então tá, amor, tem alguns que deram boa noite ali, viu? Aqui, ó, eu não vou perguntar mais nada pra ti, tá? Porque tu já me cutucou aqui embaixo, pisou no meu pé, pra eu parar de fazer perguntas. Ué? Eu não. Daí, o catatal ali, ó, a cara do catatal ali, ó. Daí então tá, vou deixar pra próxima, pode, me aguarde. A próxima tu corre ali, tu pergunta, tu saudou, dá saudação ali pra nós então, porque eu tô aqui, eu tô só olhando. Deixa eu ver mais antigos, mais relevantes. Eu não vou poder ver todos, né? O Igor Giannini, a paz, irmãos. Cita os nomes da paz coletivo. Tá. Ah, mas eles deram aqui, vamos ler o que eles falaram. Tá, então tá, você tem alguma coisa aí de O pergunta. André Vargas, o gurizinho aquele, o menino. O André Vargas, ó, pra ti, continência. Boa noite, paz e graça. A Aline, coraçãozinhos, a Aline do café, eu vou lá comer um açaí. Oséias, Lucas Link, apoiado. Isso, Oséias, deixa eu ver, a Cláudia Gomes, a Mana, boa noite. A Mana, prima irmã, boa noite. A Vera Matos, a Verinha. A irmã Verinha, a paz, amado, saudades. A esposa do pastor. Tá, tu tá muito ansioso. Não, eu tô vendo, é que tá subindo o Veri Grosso ali, ó. Mas que coisa séria, mas eu tô aqui, ó. Ali, ó. A Veri Grosso, Knevitz. Não, vou deixar assim. Vou acabar cutucando errado. É a Ivete. O Wilson Menger. Oi, boa noite, meu vizinho. É, daqui o Wilson aqui, que fez a casa do pai. Fez a casa do pai, nosso vizinho. Legal, boa noite. Um abraço. A Ivete. Boa noite, amada.
O Zé já falou, né? Tá, E os ETs, ele tá perguntando. Bom, ET a gente deixa pra próxima, tá? Os ETs, tá? ETs. Os OVNIs, né? O gente sistema deixa. UFO, ufologia. Isso é estudo de ciência, ufologia. Tá. É aquele que tava subindo daí pra ler lá. Tá. Por que o meu não aparece Tá, tudo? o Veri Gross, a paz, reverendo, parabéns por essas colocações, muito objetivo, que Deus abençoe. Obrigado, pastor Veri, meu primo. Deus abençoe você também e sua família. Márcio Alvim de Vargas, Deus abençoe a todos nós, obrigado. Ivete já compartilhou, muito bem. A Ivete, Opa, tá saindo aqui também. Pá, meu. Tá, Ivete, eu acho que a Ivete compartilhei. Obrigada, amada. Apoiado, Deus abençoe. Obrigada, Ivete. O Márcio. Eita, fez. Era eu ou era tu que era pra ler? Não, era pra ti. Não, tu me manda e eu cumpro. Sabe, missão dada, missão executada. Então tu não, Aí agora, não tem contrariedade, tu me mandou. Não tem contrariedade nisso, né? E eu ia ler. Primeiro eu não queria ver. Lê o texto que tu deixou cair lá agora. E mais a... Eu já vi que eu deixei cair, depois eu junto. Então, muito bem, muito bem. Tá te incomodando o papel no chão? Cadê o cachorrinho? O que mais tu quer? Aqui, como é? Jéssica, acabou de entrar. Vamos dar um tchauzinho pra Jéssica. A Jéssica Piva? O irmão Márcio Hoffman de Vargas. Uhum. Deus abençoe, amado. Isso. Amém. A Vera, nossa amiga. Deus abençoe. Todos são amigos, somos seus irmãos. O Osés, liberdade, igualdade e fraternidade. Essa é da França, né? Sim, Liberté, fraternité, igualité. Cirlei Monteiro acabou de entrar. Boa noite, amada. Queda da Bastilha. É o símbolo da queda da Bastilha aí na França. 1789. Olha. É, a mesma época que dava... mesmo tempo da Inconfidência Mineira aqui no Brasil. Devido às derramas, né? As derramas eram os impostos pesados ali no Triângulo Mineiro. Isso. Que Tiradentes, José da Silva Xavier, que foi o único morto, né? Acho que deu, né, amorzinho? Deu. A todos aí uma saudação, Cirlei beijo. Monteiro, isso. Até a próxima oportunidade. Tá até terminando a bateria do celular ali. Tá. Fique com Deus. Obrigado pela paciência, né? Pela interação aí. Obrigado por ter me convidado. Ela me convidou, eu também te amo. Ela me convidou. Ganhei um beijo. Ganhei um beijo. Ele me deu porque tava aqui, ó, pra todo mundo tava prova. Para, meu. Eu tenho que implorar. Capaz. Assim, porque aqui é ritmo de quartel, mas aqui não é a estação do quartel. Aqui quando vem o pessoal, agora não pode fazer aglomeração, né? A gente bota na linha de servir, faz a chamada. Se não tiver reverte marcado, tem que marcar o reverte. Por exemplo, vamos fazer uma janta aqui. Telefona, vem jantar conosco. Tá confirmado, tá anotado o nome. Se não vir, se vir depois, não tá no reverte marcado, não janta. Ele tenta fazer assim comigo. Marcou o café? Brincadeira. É que eu tô bem magrinha, né? Por isso faz isso comigo. Vamos encerrar. Boa noite, amados. Fiquem na paz e na graça do Senhor e, como eu sempre digo, muito carinho de Deus pra nós. Amém. Tá? Amém. Jesus abençoe. Bom final de semana. Beijo no coração de todos vocês. Semana que vem eu não vou estar aqui pra te encher o saco, tá? Não. Mas eu vou fazer perguntas. Mandem perguntas pra eu fazer pra ele. Tem que estar sempre aqui conosco, comigo aqui. Boa noite, Cirlei Monteiro. Boa noite. Vai, hein? O que vai, né? Vai. Vamos. Um abraço aí. Vou concluir. Tchau, tchau. Shalom. Goodbye. Fui.